Se você passar a ser solidário com a paz, a guerra acabará hoje para você. Isso acontece com uma pessoa de cada vez, mas funciona. 1 milhão de minúsculos terremotos deslocam mais terra do que um único abalo cataclísmico. Não existe maneira melhor ou mais fácil de viver do que pegar a onda da evolução. Quão difícil é levantar os olhos e dizer que hoje é um bom dia para a guerra terminar? Se a sua consciência seguir essas palavras e permanecer fiel a elas, a guerra nunca mais retornará à sua vida. O caminho da paz. Mahatma Gandhi expressou uma profunda verdade quando disse: não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. O que ele quis dizer é que não alcançamos a paz trabalhando com a violência ou vencendo-a através da força. A paz possui um poder que lhe é exclusivo, um sistema próprio para organizar eventos. Estamos procurando substitutos capazes de satisfazer necessidades que hoje são atendidas pela guerra. As antigas satisfações não são triviais, pois a aventura, o poder e a expansão são valores primordiais na vida. Quando não existe uma maneira viável de a pessoa comum participar da aventura, do poder e da expansão, até mesmo o caminho ilusório da guerra, com o terrível tributo que ela cobra da vida humana, é preferível a nada. Como veremos, se você realmente se aprofunda no caminho da paz, encontra o poder. Você alcança a liberdade e a emoção que se espera que a aventura proporcione. Você expande a consciência sem ter de invadir outro país e confiscar as riquezas dele. A guerra é acima de tudo uma coisa material. Ela envolve a força bruta, corpos lutando contra corpos, a destruição de cidades que são reconstruídas, o desperdício de armas para que outras mais mortíferas possam ser inventadas. Se as pessoas conseguissem alcançar a satisfação sem destruição, acredito que o fariam. Milhões de pessoas já querem viver sem destruição. Estamos procurando agora uma maneira de tornar nossa vontade e nosso desejo mais poderosos do que a guerra. Por sorte, isso não é complicado. De acordo com os antigos textos védicos, você saberá que está vivendo o caminho da paz quando 3 coisas estiverem presentes. Seva, as suas ações não prejudicam ninguém e são vantajosas para todo mundo. Simran, você se lembra da sua verdadeira natureza e do seu propósito para estar aqui. Satsam, você pertence à comunidade de paz e sabedoria. Essas 3 palavras que começam com a letra S procedem do sânscrito. Elas descrevem a vida ideal de qualquer pessoa espiritual. No entanto, fazem algo igualmente importante: liberam um poder que o materialismo não pode derrotar, assim como uma pedra não pode derrotar a chuva, embora a primeira seja dura e a segunda, mole, assim como uma árvore não pode derrotar o vento, embora a primeira seja sólida e o segundo, invisível. O poder pode parecer abstrato, mas a satisfação não é. Cada uma dessas 3 palavras proporciona uma satisfação que a guerra nunca conseguirá igualar. Seva lhe traz a alegria de saber que as suas ações cotidianas sustentam a vida como um todo. Você se torna parte da evolução do planeta e não da destruição maciça dele. Você vive em paz com a sua consciência porque cumpriu o dever de cuidar de cada aspecto da natureza, até o nível mais sagrado. Simran lhe traz a satisfação das possibilidades expandidas. Você não está limitado a ser um indivíduo perdido no mar da humanidade. Você encontra o seu eu autêntico e a sua verdade autêntica. Um caminho único em direção à maestria abre-se exclusivamente para você. Satsa lhe traz a satisfação de não ter inimigos. Você está em casa no mundo. O resto da família humana é parte de você. As gerações mais velhas e as mais jovens não estão mais separadas por um abismo, trabalhando juntas em Daer são a visão de um mundo sem pobreza, ignorância e violência. A principal razão pela qual a paz é a tendência do futuro é que essas 3 coisas já são por si só fortes tendências. Segundo algumas avaliações, de 1/3 a 50% dos americanos aceitam alguma forma de valores da nova era, o que representa um espectro tão amplo que deixou de ser útil usar esse rótulo. O proveitoso é perceber que você é importante e não está sozinho. Em 1987, uma dona de casa que caminhava na chuva para comprar pão à sombra do muro de Berlim talvez não tivesse a menor ideia de que a sua vontade reprimida de ser livre era mais poderosa do que o muro.
O que é a vontade de uma pessoa em comparação com tijolos, torres de metralhadoras e arame farpado? Mas a vontade é um aspecto da consciência e a tendência do tempo precisa obedecer à consciência quando esta decide mudar. Acredito que a sua vontade reprimida já esteja moldando o futuro, embora você só esteja envolvido com coisas do dia a dia, como andar na chuva para comprar pão. Apresento a seguir um exemplo. Tendências de uma nova humanidade. A visão que já nos une. Você acredita que o mundo precisa se unir em torno da questão do aquecimento global? Você deseja ver um esforço de grande porte para acabar com a AIDS em todo o planeta? Você quer ver os oceanos livres da poluição? Você acha que os Estados Unidos devem conduzir o terceiro mundo a alcançar economias sustentáveis? Você defende a liberdade religiosa e o final do fanatismo religioso em todas as suas formas? Você deseja plena igualdade de direitos para os imigrantes? Você quer ver o fim de todas as reservas nucleares? Você deseja ver os Estados Unidos se tornarem menos militarizados? Você quer que uma alternativa para os combustíveis fósseis seja desenvolvida o mais rápido possível? Você acredita na igualdade das mulheres em todas as sociedades? Podemos ter diante de nós décadas de luta e esforço para que essas metas se tornem realidade, mas, na condição de convicções aceitas, elas já estão vivas e são essenciais. Milhões de pessoas que não se identificam com a nova era, que nunca participaram de uma demonstração pela igualdade de direitos ou contra a poluição das empresas, que se consideram centristas na política social, fazem na verdade parte de uma maioria que está esperando para se reconhecer. O caminho da paz inclui todos esses objetivos, já que cada um deles se enquadra na categoria de serviço para o bem comum, SEVA, na de uma mudança na autoimagem para um nível mais elevado, SIMRAN, ou na de apagar as diferenças para promover uma nova comunidade humana, SATSAM. Na verdade, a surpresa é que o caminho da paz não tenha reunido mais impulso. Consigo enxergar alguns dos obstáculos que se recusaram a se mover. A escalada maciça de armas dos últimos 50 anos dá a impressão de não poder ser detida. As autoridades que controlam essas armas não têm nenhum escrúpulo em usar a intimidação e o medo para promover a sua política. A dominância esmagadora de empresas gananciosas desprovidas de valores e impulsionadas apenas pela competição e pelo lucro cria a sua própria intimidação. Essas forças impedem, de várias maneiras, que as pessoas espirituais acreditem que têm poder. Podemos ser sinceros a respeito disso uns com os outros. As pessoas sentem-se inibidas por se destacarem na multidão e serem rotuladas de diferentes, e existe também o medo de ficarmos isolados quando não conseguimos encontrar outros que acreditam nas mesmas coisas que nós. Coloque a timidez de lado por um momento e entenda algo surpreendente, porém verdadeiro. Os obstáculos materialistas são irrelevantes. Eles existem em um nível que pode ser aparentemente convincente, mas que exerceu pouco efeito no nosso coração e nos nossos desejos mais profundos. Você é potencialmente mais poderoso do que qualquer arma. Compreendo que esse é um grande salto para as pessoas. Recue no tempo e pense nas enormes paradas do 1º de maio que retumbavam na Praça Vermelha na era soviética, fazendo uma impressionante exibição de mísseis e tanques. A fachada parecia invulnerável. Hoje sabemos que nem sempre devemos acreditar nas exibições de força. Por trás daquelas máscaras de aço, a estrutura do comunismo estava desmoronando, motivo pelo qual, nos Estados Unidos, vemos um esforço exagerado semelhante tentando convencer as pessoas de que elas precisam obedecer ao antigo sistema favorável à guerra e respeitá-lo. Os armamentos são reais, mas não podem interromper o surgimento de novas crenças. A força secreta da paz reside precisamente no fato de ela não ser materialista. Se você se comprometer a ter ao menos uma pequena parcela adicional de confiança no futuro, deixará de se sentir fraco e solitário. Esteja certo de que a consciência está em ação. Procure absorver esse fato e as implicações que ele encerra. Comunidades espirituais brotaram no mundo inteiro com o objetivo de orientar conscientemente o futuro. Nos Estados Unidos, toda cidade relativamente grande possui igrejas alternativas cujas congregações seguem uma visão que inclui diversas formas de seva, simran e satsang. Não é, no entanto,
necessário excluir a sociedade convencional, que já aceita muitos aspectos desses valores espirituais. Relaciono a seguir algumas palavras-chave. Seva, ação altruísta, caridade, trabalho voluntário, programas educacionais para segmentos necessitados da sociedade, aconselhamento, cura, direitos dos animais, opositores conscientes, evangelismo. Todos esses movimentos expressam um desejo de oferecer serviços por meio de ações altruístas. Eles não são motivados pelo dinheiro ou pela vaidade pessoal. Envolvem a convicção subjacente de que aqueles que praticam o serviço estão se beneficiando tanto quanto os que estão recebendo ajuda. Seva representa o impulso de escapar das armadilhas do ego, do egoísmo e do dinheiro. Simran, visão mais elevada da humanidade, a defesa do meio ambiente, o movimento pela paz, direitos humanos, psicoterapia, medicina alternativa, o movimento do potencial humano, religiões orientais e da nova era. Todos esses movimentos estão ligados por uma visão mais elevada do que significa ser humano. Eles se opõem a uma sociedade tecnológica na qual o indivíduo é diminuído e desumanizado. As doutrinas oficiais estão sendo contestadas. Simran expressa o impulso de viver na dignidade, na pureza e na elevação espiritual. Satsang, comunidades de paz e sabedoria, igrejas, grupos de oração, vigílias de paz, conventos, mosteiros, meditação, retiros, comunidades e cooperativas, comunidades utopistas. Todos esses grupos estão unidos pelo desejo de encontrar uma nova forma de vida comum. Eles representam uma reação à anonimidade das cidades e o colapso das verdadeiras conexões humanas. E claro que as igrejas existem há milhares de anos, mas nunca a escassez de novos grupos motivados por novas convicções. Sats expressa o impulso de compartilhar a jornada espiritual com os outros, de conferir forma física à família humana. Pode parecer estranho colocar o evangelismo na mesma lista dos opositores conscientes e do movimento dos direitos humanos, mas um fervoroso batista instigando as pessoas a encontrar Cristo está expressando o mesmo anseio espiritual de uma comunidade utopista da nova era à sombra do Monte Shasta. Renascido é uma palavra válida para o que milhões de pessoas sentem que querem, frequentemente com desesperada urgência, mesmo que o renascimento de uma pessoa seja completamente diferente do de outra. Os Estados Unidos possuem uma tradição profunda e abrangente, e não existe um único período, desde a época dos Pilgrims, em que comunidades utopistas não tenham existido no país. Muitas pessoas perderam esse fato de vista, acreditando que o conforto da classe média é a razão da existência dos Estados Unidos. No entanto, para pensar dessa maneira, você teria de dar as costas a séculos de visão espiritual. O caminho da paz não é uma revolução, e sim uma consolidação de tudo que já existe aqui. O status quo está montando um esforço maciço para negar e repudiar esse novo crescimento. Ele não seria o status quo se não fizesse isso. De longe, o repúdio mais nocivo é a guerra. Se ela puder ser sustentada, a dominância da antiga ordem Pilgrim Fathers. Puritanos ingleses emigrados, em número de 102, que se estabeleceram na Nova Inglaterra em 1620, hoje estado de Massachusetts. N.T. mundial estará assegurada. Quando digo antiga ordem, não estou me referindo a uma ordem social e sim, literalmente, a maneira pela qual ordenamos o nosso mundo. No momento atual, o mundo está ordenado segundo valores de poder e força, da competição econômica, do progresso impiedoso à custa da sociedade tradicional e da marcha progressiva da tecnologia. A figura expressa a antiga ordem como uma rede emaranhada de tendências e valores. O quadro apresenta a realidade como uma hierarquia emaranhada, uma frase que pedi emprestada à física, que vê todo o cosmo como um entrelaçamento de matéria e energia. É opressivo constatar o dano que foi causado à visão mais elevada da humanidade. A hierarquia emaranhada é criação nossa. Todos contribuímos para construir uma parte dela através do medo, da ganância e do crescimento insustentável. Todas as vezes que esse quadro é passado como slide em uma tela, as audiências reagem com surpresa e estupefação. Essas tendências que se entrelaçam umas com as outras como cobras estão fortemente interrelacionadas. Você pode pegar dois temas,
por mais separados que estejam no quadro, e interligá-los. Forme um para o acaso e pense em uma ligação entre os seus componentes. Por exemplo, combustíveis fósseis mais conflito religioso, estão ligados pela guerra no Iraque. Extinção das espécies mais poluição doenças relacionadas, estão ligados pelo crescimento rápido de cidades industrializadas ao redor do mundo. Ganância mais falta de água, estão ligados pelas barragens hidroelétricas que contêm os rios a fim de servir as grandes cidades. Fundamentalismo religioso mais indústria de armamentos, estão ligados pela crença de que Deus deseja que os verdadeiros seguidores matem os infiéis ou se defendam no apocalipse que se aproxima. Escolhi 4 pares, mas esse quadro produz, potencialmente, várias centenas. Vivemos em um mundo totalmente interdependente. Tentar atacar um problema de cada vez é absolutamente inútil. Sob o aspecto prático, esse quadro é a prova viva da declaração de Gandhi de que não existe um caminho para a paz. Não pode haver quando a realidade está tão emaranhada e cada problema encerra um relacionamento incestuoso com todos os outros. Eu lhe pedi que pensasse em uma ligação para o par que você escolheu, mas na verdade existem um sem número de ligações. A ganância e a falta de água dizem respeito a rios, barragens, tratados, a competição entre estados, poluição das empresas e áreas urbanas em desenvolvimento que consumem mais do que o suprimento de água disponível. Poderíamos arquivar por dia centenas de novas histórias pertencentes a esse par, apenas nos Estados Unidos. Para o par que vincula os combustíveis fósseis com o conflito religioso, você poderia arquivar milhares de histórias por dia. Você já viu o que eu quis dizer com antiga ordem? É um mundo inteiro. Considere agora um segundo quadro, figura 2, que apresenta um mundo diferente. Essa também é uma hierarquia emaranhada, mas, em vez de se basear no medo e na ganância, expressa a consciência da paz. Exatamente como no primeiro quadro, tudo nesse está interrelacionado. Para cada item, já existe um movimento e através do quadro há valores humanos compartilhados. Sempre que exibo esse quadro, os ouvintes reagem com surpresa e esperança renovada. Embora o mundo construído a partir do medo e da ganância seja extremamente ameaçador, não abrange o mundo inteiro. Os seres humanos são complexos e cada um de nós está contribuindo para um segundo mundo que é tão real e bem mais sustentável do que o primeiro. Gostaria que você escolhesse alguns pares nesse quadro e estabelecesse uma ligação entre os componentes. Por exemplo, sofrimento compartilhado mais comunidade saudável, estão ligados pela tragédia do 11 de setembro e os vínculos que ela formou entre as famílias das vítimas. Reciclagem mais comunidade saudável, estão ligados pela redução da poluição das águas nas cidades, que indiscriminadamente não enterra o lixo em aterros sanitários. Sentimento do sagrado mais educação holística, estão ligados pelos sistemas de escolas particulares que dão aulas às crianças a partir de uma base espiritual. Assim como no caso do primeiro quadro, podemos criar centenas de pares incontáveis conexões a partir desse. Esse fato sugere que o mundo novo já esteja completo, o que é verdade. Não existe uma falta de escoador-Ross para a consciência da paz, pois eles têm a sua raiz no amor e na colaboração. Esses valores estão vivos há séculos. A principal diferença entre os dois mundos que retratei é a consciência. O medo e a ganância emanam de um nível inferior de consciência, nível do qual todos participamos. O amor e a colaboração emanam de um nível superior de consciência, do qual todos também participamos. A questão crítica, portanto, é definir o nível que você deseja apoiar. A ideia de que o mundo mudará se um número suficiente de pessoas elevar a sua consciência é absolutamente verdadeira. O mundo do medo e da ganância não surgiu por acaso. Você e eu experimentamos um mundo inteiramente construído pela consciência. Se desejarmos um mundo novo, teremos uma enorme vantagem se soubermos o que quer dizer criar uma mudança de consciência. Vamos nos aprofundar nessa noção, porque a frase mudança de consciência soa fraca e desgastada para muitas pessoas. Ela reflete um idealismo que nunca parece chegar a algum lugar. Ela parece uma filosofia que se satisfaz em ficar sentada nas laterais, vivendo no mundo, mas sem fazer parte dele.
No entanto, essa noção está muito longe da verdade. Como criar um mundo? 7 elementos fundamentais da realidade: pensamento e crença, emoções, intenções, relacionamentos, momentos decisivos e avanços revolucionários, meio ambiente, visão. Esses fatores precisam estar vivos e ativos para que qualquer mundo possa nascer, e não apenas o que queremos criar para a paz. Sempre que a consciência estiver pronta para uma mudança, você notará efervescência e tumulto nessas áreas. A ordem estabelecida será contestada e, a partir do nível silencioso e invisível da consciência, uma nova ordem começará a emergir. Parece um processo místico, porque ninguém controla a mudança e, no entanto, todo mundo faz. Um desejo comum desperta sem que as pessoas saibam que estão ligadas entre si de uma maneira invisível. Essa verdade ficou clara para mim quando meu filho Gotham era adolescente. Ele descende de imigrantes. Desde a infância é devoto do Sr. Krishna, que ele conheceu devorando revistas em quadrinhos indianas que apresentavam as proezas dos deuses e das deusas, e é um menino ligado de um modo invisível a uma profunda tradição. Quando a nossa família se levantava de manhã para fazer o puja 2 com arroz e incenso, a nossa pequena cerimônia caseira era uma minúscula partícula entre as milhões que as precederam. No entanto, para o meu imenso alívio e o da mãe dele, Gota adorava o basquete e teria morrido pelos seus amados Celtics. Novos vínculos estavam invisivelmente ligando-o a este país. Certo dia, então, ele e eu estávamos batendo papo e percebi que o meu filho não tinha uma compreensão da guerra. Lembro-me de ter ficado impressionado com a estranheza do fato. Estávamos conversando sobre a guerra do Vietnã, que terminou antes de ele nascer, e o seu rosto me mostrou que estava perdido. Por que eles lutaram? Por que toda aquela raiva e confusão? Perguntei-lhe se conseguia pensar em um bom motivo para ir para a guerra, e tudo o que Gotham conseguiu fazer foi dar de ombros. Em algum lugar da consciência dele, um velho elo tinha se partido, e tudo o que a guerra oferecia às antigas gerações, aventura, romance, um campo de provas para o machismo, um palco para o drama do bem versus o mal, não tinha mais importância. Apresso-me em acrescentar que o meu filho não era apático. Ele se tornou um jornalista e viaja para muitas zonas de guerra perigosas, enviando notícias com grande curiosidade e compaixão por essa obsessão pela guerra que até hoje não consegue entender, porque a conexão foi rompida. Se você olhar em volta, verá o mesmo fenômeno. O processo de nascimento do futuro não precisa ser místico. As habilidades necessárias para romper com o passado sempre dois no hinduísmo e no budismo, o ritual de devoção diário que envolve oferendas de alimentos, bebida e orações a uma divindade. N.T. estiveram presentes em nós. Mas o mundo novo que agora está emergindo, um mundo baseado na paz, será único. Outros mundos nasceram devido a religiões compartilhadas, a Idade Média cristã, por exemplo, ou a uma tecnologia compartilhada, o industrialismo ocidental, por exemplo, mas nenhum deles foi completamente global. As palavras-chave que definirão a nova hierarquia são as seguintes: evolução consciente, autodeterminação não militar, não sectário, compartilhamento global, economias sustentáveis, ambientes reparados. Essas tendências separadas vão se unir e se fundir à medida que se aglutinam. A mesma coisa já lhe aconteceu sob o aspecto biológico, só que você não consegue se lembrar. O embrião começa a vida no útero da mãe como uma gota livre de células, e com o tempo, o ser experimenta uma crescente complexidade. Células aglutinam-se em órgãos e estes se comunicam, sentindo que são parte do todo. A inteligência assume o comando para manter o embrião intacto. Nos meses finais da gravidez, novas conexões neurais formam-se a uma velocidade de milhões por minuto. Com o tempo, o feto torna-se tão complexo que a única opção dele é nascer, meta que a natureza sempre teve em mente, mas que era impossível enquanto não houve uma ordem e poder suficientes dentro do embrião para que se tornasse independente. As ordens sociais seguem o mesmo padrão antes de nascer. As pessoas dizem o seguinte: eu já acredito em todas as coisas que você relacionou. Por que ainda não são reais? Sinto as respostas desanimadoras que elas estão dando interiormente a si mesmas. Ninguém consegue vencer o sistema, os problemas são grandes demais, os homens são intrinsecamente violentos, a natureza humana sempre foi autodestrutiva, há um excesso de ignorância no mundo.
Esses obstáculos são ilusórios. Eles também estavam presentes antes da ascensão do cristianismo, e, no entanto, o mundo cristão nasceu a partir de 13 pessoas. As barreiras da ignorância e da superstição existiam em todas as sociedades antes do advento da ciência e da tecnologia, mas a maçã de Newton deu origem ao mundo que hoje habitamos. A verdadeira resposta ao motivo pelo qual ainda não vemos um mundo novo é que ele não está pronto para nascer. E não estará pronto enquanto os elementos fundamentais não se tornarem mais fortes. Compreendendo o nosso poder usando a percepção consciente para moldar o tempo, pensamento e crença. Se você acreditar fortemente em alguma coisa, começará a vê-la. A realidade é construída a partir do nível mais sutil, uma intuição ou aspiração efêmera, um desejo que não vai embora. Pensar sobre a paz é um recurso poderoso para fazê-la acontecer, se o pensamento vier de um nível profundo. Jesus e Buda foram muitas coisas, mas, acima de tudo, foram pensadores que acreditavam que os seus processos mentais conseguiam alterar a realidade. Você possui as mesmas ferramentas, apenas não as utiliza para modificar a realidade. Emoções. A maioria das pessoas hoje em dia usa as emoções para desabafar. A raiva e a ansiedade reprimidas precisam de um escoadouro. Mas a emoção liberada é muito mais poderosa. O sentimento conduz à verdade. A mente pode racionalizar a ideia de viver em uma cultura mecanizada na qual prevalece a tecnologia da morte, mas as nossas emoções dizem o contrário. Elas desejam fluir livres, sem ansiedade e a constante necessidade de ficar atenta aos inimigos. O nível de consciência reconhece qualquer oportunidade de encontrar uma maior felicidade e satisfação. Sob esse aspecto, as emoções são um guia extremamente confiável. Sentir a angústia da guerra e compaixão pelas suas vítimas é uma força que quer criar a mudança. Intenções. Sozinhos, os pensamentos e as emoções são livres e flexíveis. Para conferir-lhes um propósito, é preciso acrescentar o elemento da intenção. Essa é mais do que uma direção, um caminho que você quer seguir. Se tiver origem em um nível profundo, a intenção abre o caminho para a sua própria realização. Como se a troco de nada, os eventos começam a se organizar para transformar os pensamentos em realidade. As intenções são muito mais poderosas quando são positivas e criativas. Apenas desejar que as coisas ruins desapareçam não é suficiente. Você precisa tensionar uma coisa nova para pôr no lugar da antiga. Os movimentos pacifistas que eram apenas contra a guerra nunca tiveram êxito. Precisamos visualizar uma nova ordem com base inteiramente na paz, porque então forças invisíveis começarão a gestar essa realidade. Relacionamentos. Os elementos anteriores são todos internos. No entanto, a consciência não é apenas um fenômeno interior. Ela precisa fluir para fora, o que acontece por meio dos relacionamentos. Não podemos produzir um mundo pacífico se não nos relacionarmos pacificamente. Os relacionamentos são um cadinho da realidade. Eles testam através do fogo se uma pessoa é realmente desprovida de violência, se podem ser encontradas soluções pacíficas para problemas difíceis, se um ideal é efetivamente viável na luta de foice do mercado. Um mundo pacífico tem lugar quando nos relacionamos uns com os outros como seres pacíficos. Momentos decisivos e avanços revolucionários. À medida que a consciência faz seu trabalho, as conexões da antiga ordem começam a enfraquecer. Elas se partem aqui e ali. Nesses momentos, o indivíduo experimenta um avanço revolucionário pessoal. É uma prova de que a consciência estava prestando atenção. Antigos padrões se rompem e começamos a ver a luz, em vez da escuridão. Os avanços revolucionários acontecem porque os elementos fundamentais iniciais fizeram o trabalho deles. Citei no primeiro capítulo uma pequena notícia que dizia que 2003 tiveram menor número de mortes causadas pela guerra do que qualquer outro ano, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu consideraria esse fato um avanço revolucionário e não um evento aleatório. Ele pode ser tão significativo quanto a queda do Muro de Berlim, que eu chamaria de um momento decisivo. O momento decisivo fornece um vislumbre de luz,
o avanço revolucionário altera efetivamente a forma do tempo. O movimento de paz precisa prestar atenção aos avanços revolucionários e compartilhá-los ao redor do mundo. Meio ambiente. Poucas pessoas têm dúvidas de que o meio ambiente está doente, ferido pelo descaso negligente dos seres humanos. O mundo físico está refletindo as nossas próprias feridas, a doença dele começou dentro de nós. Quando um número suficiente de pessoas cura a si mesmo, o ambiente também reflete esse fato. Não estou me referindo à mudança de diretivas e à adoção do Protocolo de Kyoto. A natureza é uma expressão viva da consciência. Ela se adapta à nossa evolução assim como nos adaptamos a ela. Esse relacionamento, assim como tudo na hierarquia emaranhada, é recíproco e interdependente. É perturbador que uma proporção tão grande do pensamento em toda a nova era esteja concentrada em mudanças catastróficas no planeta, como os terremotos e a rarefação da camada de ozônio. Esse tipo de negatividade profética não pode obter um bom resultado. Ela estimula a profecia a tornar-se realidade quando queremos fazer exatamente o oposto. O princípio que devemos ter em mente é que a consciência quer evoluir. Por conseguinte, é muito mais fácil encorajar a cura do que nos alinharmos à doença. O amor e o respeito pelo ambiente dariam origem a uma reversão da deterioração progressiva do mundo físico. Precisamos acreditar que isso é verdade, porque, em um sentido muito real, o ambiente é sustentado pela consciência humana. Se você alinhar sua consciência com a catástrofe, a natureza considerará essas ideias como seu voto para o futuro. O movimento pela paz pode se alinhar com um planeta recuperado, acrescentando milhões de votos a esse lado. E como os nossos votos carregam uma profunda percepção consciente, serão bem mais poderosos do que qualquer voto descuidado a favor da destruição. Visão. Quando todos os elementos anteriores estão no devido lugar, a visão está em movimento. Em vez de se arrastar como um ideal que nunca se tornará realidade, a visão que tem a raiz na consciência precisa necessariamente tornar-se realidade. A prova dessa afirmação sempre surge em uma observação retrospectiva. Colombo e Magalhães estavam envolvidos com a organização dos detalhes de uma longa e árdua viagem pelo mar, sem nenhuma garantia de que teriam êxito ou mesmo que permaneceriam vivos. A época das explorações reuniu uma energia e vontade suficientes para tornar-se uma realidade histórica. Esse enredamento da visão pessoal com a mudança histórica é misterioso. Só nos lembramos dos principais exploradores e descobridores, mas a parte intrigante é como as pessoas comuns foram afetadas pela mudança. O movimento pela paz precisa dar mais um passo, não apenas esperando engajar pessoas comuns, mas também sabendo como isso é feito. Esses elementos fundamentais da consciência são os únicos recursos que possuímos, e por sorte, são extremamente poderosos. Podemos deixar as reservas militares e as empresas multinacionais para aqueles que se sentem ligados a elas e que, portanto, precisam defendê-las. Esses símbolos da antiga ordem nada são além de uma consciência congelada. Eles talvez tenham o poder de afetar a vida do dia a dia, mas as rédeas da mudança encontram-se nas nossas mãos. Qualquer pessoa que saiba conduzir a consciência em uma direção evolucionária faz parte do movimento pela paz. Considero esse fato imensamente estimulante porque não pode existir um ser humano cuja constituição não contenha pelo menos uma parcela de devoção à evolução. O nosso desejo inato de sermos mais felizes garante a verdade dessa afirmação. Outra parcela do eu pode acreditar que a felicidade aumentará com a construção de uma nova arma, com a descoberta de uma nova tecnologia mortífera, se ele viver em um país fortemente militarizado e assim por diante. A antiga ordem é ampla, poderosa e tem o materialismo ao lado dela. Mesmo assim, não importa. A parte mais dinâmica da percepção consciente está sempre na vanguarda, é a parte que quer evoluir. É preciso tempo para que essa vanguarda convença o restante do eu a desistir dos antigos hábitos superados, mas o impulso evolucionário é irresistível. A melhor coisa que você pode fazer hoje pela paz é estimular o impulso evolucionário dentro de você. O desenvolvimento da consciência de paz é um projeto prático, e quanto maior o número de pessoas que se dedica a ele, mais ímpeto acrescentamos ao futuro.
Este último não existe no tempo, não é um lugar no horizonte de amanhã. O futuro é a forma seguinte que a consciência assume. A flor é o futuro da semente. É preciso tempo para que a semente se transforme em flor, mas, na verdade, o padrão planejado nos genes da planta controla o tempo. Ela o utiliza para produzir uma realidade que já está profundamente estampada. A consciência da paz, uma vez impressa na nossa mente, pode usar o tempo exatamente da mesma maneira, como o palco para um desenvolvimento que já estava completamente moldado de antemão. O movimento pela paz terá sucesso desde que as pessoas consigam fazer pequenas realizações todos os dias. Com esse objetivo, eis um programa para a paz que você pode implementar aqui e agora. 7 práticas para a paz. Como tornar-se um pacificador. O programa em prol da paz pede que você se torne um pacificador praticando um exercício específico todos os dias, cada um deles baseado no tema de tornar a paz uma realidade, passo a passo, na sua vida pessoal. Domingo, existindo em prol da paz. Segunda-feira, pensando em prol da paz. Terça-feira, sentindo em prol da paz. Quarta-feira, falando em prol da paz. Quinta-feira, agindo em prol da paz. Sexta-feira, criando em prol da paz. Sábado, compartilhando em prol da paz. Cada exercício leva apenas alguns minutos. Você pode ser tão discreto ou tão aberto quanto quiser, mas as pessoas à sua volta saberão que você é a favor da paz devido à maneira como vive a vida no dia a dia. Domingo, existindo em prol da paz. Medite hoje 5 minutos em prol da paz. Sente-se tranquilamente, de olhos fechados. Leve a atenção para o coração e repita interiormente estas 4 palavras: paz, harmonia, riso, amor. Deixe que as palavras se irradiem da quietude do seu coração para o seu corpo. Ao encerrar a meditação, diga para si mesmo: abandonarei hoje todos os ressentimentos. Pense em um ressentimento que você tenha contra alguém e deixe que ele vá emburrar. Envie o seu perdão para a pessoa em questão. Segunda-feira, pensando em prol da paz. O pensamento encerra poder quando é substanciado pela intenção. Hoje, introduza a intenção da paz nos seus pensamentos. Passe alguns momentos em silêncio e a seguir repita esta antiga prece: que eu seja amado, que eu seja feliz, que eu seja pacífico. Que os meus amigos sejam felizes, amados e pacíficos. Que os meus inimigos sejam felizes, amados e pacíficos. Que todos os seres sejam felizes, amados e pacíficos. Que o mundo inteiro vivencie essas coisas. Se em qualquer momento do dia você se vir dominado pelo medo ou pela raiva, repita essas intenções. Use a prece para retornar ao seu centro. Terça-feira, sentindo em prol da paz. Este é o dia para experimentar as emoções da paz, que são a compaixão, a compreensão e o amor. A compaixão é o sentimento do sofrimento compartilhado. Quando você sente o sofrimento de outra pessoa, surge a compreensão. A compreensão é o conhecimento de que o sofrimento é compartilhado por todos. Quando você compreende que não está sozinho no seu sofrimento, nasce o amor. Quando existe amor, a oportunidade da paz está presente. Enquanto você pratica, observe um desconhecido em algum momento do dia. Diga em silêncio para si mesmo: essa pessoa é exatamente como eu sou. Como eu, ela já sentiu alegria e tristeza, desespero e esperança, medo e amor. Como eu, ela tem pessoas na sua vida que se importam profundamente com ela e a amam. Como eu, a vida dessa pessoa é impermanente e um dia chegará ao fim. A paz dessa pessoa é tão importante quanto a minha. Desejo paz, harmonia, alegria e amor na vida dela e na vida de todos os seres. Quarta-feira, falando em prol da paz. O propósito de falar hoje é criar felicidade no ouvinte. Tenha a seguinte intenção: cada palavra que eu pronunciar hoje será escolhida conscientemente. Eu me absterei de me queixar, condenar e criticar. O seu exercício é fazer pelo menos uma das seguintes coisas: dizer a uma pessoa o quanto você a aprecia. Expressar uma gratidão genuína por aqueles que o ajudaram e amaram. Dizer palavras edificantes ou carinhosas para alguém que precise delas. Demonstrar respeito por alguém cujo respeito você valoriza.
Se perceber que está tendo uma reação negativa diante de alguém, uma reação que não seja pacífica, abstenha-se de falar e fique em silêncio. Só se pronuncie quando se sentir calmo e equilibrado e, então, fale com respeito. Quinta-feira, agindo em prol da paz. Hoje é o dia de ajudar uma pessoa necessitada, uma criança, alguém doente, uma pessoa idosa ou frágil. A ajuda pode assumir muitas formas. Diga a si mesmo: hoje farei um desconhecido sorrir. Se alguém agir de um modo prejudicial comigo ou com outra pessoa, responderei com um gesto de bondade e amor. Enviarei para alguém um presente anônimo, mesmo que insignificante. Oferecerei ajuda sem exigir gratidão ou reconhecimento. Sexta-feira, criando em prol da paz. Proponha hoje ao menos uma ideia criativa para resolver um conflito, seja na sua vida pessoal, seja no seu círculo familiar ou entre amigos. Se puder, tente criar uma ideia que se aplique à sua comunidade, nação ou ao mundo inteiro. Você pode mudar um antigo hábito que não esteja dando certo, olhar para alguém de uma nova maneira, dizer palavras que nunca disse antes ou pensar em uma atividade que reúna as pessoas de um modo caloroso e alegre. A seguir, convide um membro da sua família ou um amigo para propor uma ideia criativa desse tipo. A criatividade é mais agradável quando é você que tem a nova ideia ou propõe a nova abordagem. Anuncie que aceita e aprecia a criatividade. Seja flexível e descontraído. Deixe as ideias fluírem e experimente tudo o que é interessante. O objetivo neste caso é a união, porque só pode haver confiança mútua quando nos ligamos aos outros. Quando você confia nas pessoas, desaparece a necessidade de uma hostilidade e desconfiança ocultas, as duas grandes inimigas da paz. Sábado, compartilhando em prol da paz. Compartilhe hoje com duas pessoas o seu exercício de pacificação. Ofereça a elas este texto e convide-as a iniciar a prática cotidiana. À medida que um número cada vez maior de pessoas participar desse compartilhamento, a nossa prática se expandirá, tornando-se uma massa crítica. Celebre hoje prazerosamente a sua consciência da paz com pelo menos outra pessoa consciente da paz. Entre em contato com ela por e-mail ou por telefone. Compartilhe sua experiência de uma paz cada vez maior. Compartilhe sua gratidão pelo fato de outra pessoa encarar a paz com tanta seriedade quanto você. Compartilhe suas ideias para ajudar o mundo a aproximar-se da massa crítica. Faça o que puder, de uma forma notável ou modesta, para ajudar qualquer pessoa que deseje tornar-se um pacificador. Esforços estão sendo realizados para levar esse simples programa a uma audiência mundial. É possível perceber que é fácil formar comunidades de consciência. Na era da internet, essas comunidades não precisam ser físicas, embora eu consiga antever que elas darão esse salto em um futuro próximo. Uma comunidade de consciência utiliza elementos básicos invisíveis para formar uma nova realidade. Esse é o vínculo que nos unirá, independentemente da distância que nos separe. Os 7 exercícios em prol da paz são simples, mas, quando seguidos em escala maciça, o poder deles é potencialmente limitado. Se você se transformar em um pacificador, não se tornará um ativista que participa de passeatas. Você não será contra nada. Não é preciso contribuir com dinheiro. Basta que entre dentro de si e se dedique à paz. Pode ser que dê certo. Mesmo que você não veja de imediato um declínio na violência ao redor do mundo, saberá no fundo que dedicou a vida à paz. A melhor razão para que se torne um pacificador é o fato de que todas as outras abordagens fracassaram. Ninguém sabe qual deve ser a massa crítica antes que a paz se torne a base da nova ordem. O seu dever, e o meu, é ocasionar a mudança por meio da transformação pessoal. Não vale a pena dedicar alguns momentos do seu dia para acabar com 30 guerras ao redor do mundo e talvez com todas as guerras futuras que certamente serão deflagradas? A guerra é como o câncer. Ela piora quando não é tratada. Existem neste momento 21,3 milhões de soldados servindo em exércitos ao redor do mundo. Não podemos recrutar uma brigada 10 vezes maior? 100 vezes maior? O projeto começa agora, com você. O fantasma deles, o caminho da paz, ensina que ninguém é nosso inimigo ou
Como essa é uma mudança extremamente radical com relação à maneira como nos ensinaram a sentir, precisa acontecer aos poucos. O primeiro passo é deixar de acreditar no monstro lendário chamado eles. Todo inimigo, quando enfrentado frente a frente, revela-se um ser humano. Li recentemente que no dia 6 de junho de 1945, o dia em que os aliados desembarcaram na Normandia, um fenômeno perturbador teve lugar. Descobriu-se que o soldado americano típico recusava-se a atirar contra os alemães que estavam defendendo as praias. Mesmo sob ordens diretas, com um oficial de comando marchando ao longo da linha de fuzileiros e gritando a ordem de atirar, apenas um em cada 25 soldados obedeceu. Na sequência da guerra, quando o dia D veio a ser uma gloriosa vitória do bem, esse fato perturbador não se tornou público. Na verdade, ele foi discutido em um relatório interno.